Professor Maurício Munhoz. Bora aprender mais um pouquinho? Bora! Nós vamos falar hoje sobre funções exponenciais. Eu sou o professor Maurício Munhoz e você está no meu canal. Vamos lá, falar um pouquinho de função exponencial. Primeiramente, vamos falar sobre o conceito de função exponencial. Em matemática, uma função exponencial é uma função que o valor de uma variável está no expoente. Como assim? De forma geral, uma função exponencial é desse jeitão aqui. E o que quer dizer isso? Pessoal, função exponencial, ela vem de expoente, tá? Então, quando nós temos esta forma aqui, ó, que é a mesma dessa aqui, ó, 2 ao cubo. É uma potência, isso mesmo. E na potência, nós temos a característica básica da função analisada, uma função exponencial. Existem dois tipos de função exponencial, a crescente e a decrescente. Vamos ver os dois gráficos da função crescente e decrescente? Olha que interessante, a função crescente ela começa quase com uma reta e olha, ela vai subindo muito rápido. É claro, né? Um expoente, veja lá, uma potência, ela não vai crescendo. Aqui é 2, bom, 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado ao quadrado não dá 4. E olha, 2 elevado à terceira não dá 8. Olha como vai subindo bem rápido. É uma característica de uma função exponencial, o seu crescimento bem rápido, tá? Então, para mim ter uma função exponencial, eu tenho que lembrar de um detalhezinho. Esse A aqui é a base, tá vendo? 2 aqui é a base. E a letrinha aqui é o expoente, por isso que vem de exponencial. Se o nosso A aqui, y igual a A, for, por exemplo, esse A aqui for maior do que 1, por exemplo, 2 elevado a x, a nossa função é crescente. Se ela for ao contrário, o y, a nossa base, que é esse cara aqui, for menor do que 1, por exemplo, 0,5, que é menor do que 1 elevado a x, a nossa função é decrescente. Beleza? Primeiro, antes da gente dar sequência, né? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, não esqueça de curtir e bora aprender. Vamos lá! Como é que eu faria uma função exponencial? Eu vou fazer aqui, ó, essa função, opa, tá aqui, essa função y igual a 2x. Isso aqui é uma função exponencial, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um gráfico aqui, e eu vou atribuir, para mim fazer um gráfico, eu tenho, vamos lá, eu tenho que fazer um gráfico eu tenho x, eu tenho y, lembra das coordenadas x e coordenadas y no plano cartesiano? Sim. Então, para mim fazer um gráfico, eu preciso dessas duas variáveis. Eu vou aqui colocar 3 valores, né, aleatórios para x. Vou colocar o 0, vou colocar crescente para facilitar a minha vida, 1 e 2. Como é uma função, a pergunta é, quando x valer 0, quanto vai valer o y? Como assim, professor? Vou colocar aqui x igual a 0. E vou jogar nessa função. Quando x igual a 0, quanto vai valer o nosso y? Notem aqui que eu vou jogar no lugar do x o 0. Então, y é igual a 2 elevado a 0. Quanto que é 2 elevado a 0? Todo número elevado a 0 dá 1. Opa, tá aqui. Então, quando x valer 0, que é esse cara aqui, o nosso y vale 1. Vamos continuar aqui agora. Vamos atribuir outro valor. O x agora valendo 1, que é esse nosso amigo aqui. E aí eu tenho a função y igual a 2 elevado a x. Quando x valer 1, quanto vai valer o y? Aí eu vou jogar na conta. No lugar do x eu ponho 1. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Tá aqui, ó. Beleza? E para fechar, eu vou atribuir o valor para x valendo 2, né? Então, vou colocar x valendo 2. Eu teria a função y igual a 2x. Então, agora eu vou colocar o x no lugar do 2. E vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma mexidinha aqui para mim. Vou manter, não se preocupe. Dá uma ajeitadinha. Meu gráfico e vou fazer o gráfico, tá? Vou pegar aqui a primeira bolinha, essa aqui, ó, que são as coordenadas 0 no x e 1 no y. 1 vai ficar mais ou menos aqui no meio, entre o 0 e 1, tá?
A segunda coordenada é 1 no x e 2 no y. 1 no x e aqui 2 no y. É praticamente aqui. Deixa eu um pouquinho mais para cá, mais no centro. Porque aqui, ó, eu tenho 1, entre 0 e 2 tem 1, e aqui o y vale 2, fiz certinho. E vou pegar o terceiro, que é x valendo 2 e o y valendo 4. Notem como vai subindo a função. Tá? Se eu pegasse aqui, eu vou pegar a nossa curvinha aqui, ó. Vou jogar o primeiro pontinho aqui. Opa, desculpe. Tá? Eu vou pegar a minha função aqui, ó. Se eu pegar ela aqui, ó, vocês notem para mim que aqui, ó, teria esse gráfico. Essa é uma característica. Se eu for subir, ela vai eu vou aumentando os valores e ela vai crescendo exponencialmente. O legal de você ver aqui, ó, que a gente está olhando aqui, que se você ver, por que ela é exponencial? Notem, olha a distância desse para esse ponto. Agora, olha, dobrou. Se a gente fosse colocar o 3, que seria aqui, 3 seria 8. Já estaria aqui o gráfico. Tá bom? E ela vai aumentando exponencial. Veja a distância aqui, viu? Isso é uma característica de uma função exponencial, tá? Ela vai aumentando muito os valores. Beleza? Então tá, deixa eu apagar aqui para ficar o vídeo um pouquinho melhor, né? Colocamos o nosso gráfico. Tá aí, tá? Vamos lá, dar sequência para mim, agora com uma outra conotação. E agora, se porventura a minha função fosse menor que 1. A gente viu no vídeo que a ideia agora é que a função seja decrescente. Eu já coloquei ela aqui para facilitar a vida da gente. Mas vamos lá. Aqui no nosso caso, de novo, eu vou colocar 0, 1 e 2. Certo? E aí eu vou atribuir valores, né? Então eu quero saber, qual é a minha ideia? Eu quero saber, quando o x valer 0, quanto vai valer o y? A função do y está aqui, ó, meio. Vou colocar o parênteses que faltou aqui, ó. Isso, agora ficou bonitinho. Agora eu vou colocar o x valendo 0. Todo número elevado a 0 dá 1. E quando eu quiser agora jogar a nossa função, agora não, ó, fiz o 0, valeu 1. Opa, coloco o valor do y que eu encontrei. E agora eu quero encontrar o valor quando x valer 1. Então, põe 1 meio. Olha que legal. No lugar do x aqui, agora eu vou colocar todo número elevado a 1, dá ele mesmo, dá meio. Meio, pessoal, é 0,5. Tá bom? Se você tiver a dificuldade de entender, é 1 dividido por 2. Posso dividir 1 por 2? Não dá, põe uma vírgula, correto? Vem um zerão, vem um zero na frente, vem um zerão de graça. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 10? É 5. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, é 0,5. Ou seja, metade de 1. E o y, vamos lá de novo agora. Então, aqui vai valer 0,5. E agora, e quando for 2? Então, eu pego meio. E agora eu coloco o 2. O que é 1,5 ao quadrado? É 1,5, 1,2, 1 sobre 2, desculpe, vezes 1 sobre 2. Né? Multiplicação de frações, numerador por numerador, 1 vezes 1, 1 e 1. 2 vezes 2 são 4. O que é 1 quarto? 1 quarto é 1 dividido por 4, não posso dividir 1 por 4, eu ponho uma vírgula, vem um zero de graça e eu ponho um zerão ali. 4 vezes 2, qual o número multiplicado por 4 dá 10, 4 vezes 2, 8, para 10 restam 2. Vem mais um zerão de graça, 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Ou seja, dá 0,25. Ok? Então tá, vamos aqui arrumar um pouquinho. Bora. E aí a gente vai fazer o seguinte modelo. A gente vai fazer assim. Se vocês notarem, aqui eu tenho 0 e 1. Sai no 0 e o y vai até 1. Tá aqui o primeiro ponto nosso, tá lá. Tá? Opa, deixa eu pegar aqui. Sai do 0 e vai até 1. Tá aqui o nosso primeiro ponto.
O segundo ponto é 1 no x e 0,5 no y. 1 no x e 0,5 no y, ele vai estar 1 no x 0,5 aqui, ó. Opa, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui meu gráfico. Aí, deixa eu pegar, vamos lá de novo. É 1 e 0,5, eu teria aqui, tá? 0,5 aqui. E para fechar, eu tenho 2 no x e 0,25. 2 e 0,25 seria aqui. Bem, pessoal, notem que se eu ligar os pontos, tá aqui, é uma função decrescente, né? Porque o nosso a é menor do que 1. Essa é uma característica da função crescente. Dá uma olhadinha na função decrescente, tá? Então, são diferentes uma das outras, né? Que são bem interessantes. Quanto maior eu colocar o x, maior vai subir quando for decrescente. Já na decrescente, quanto maior o x, menor o y. Tá bom? Vamos lá, então. Bora agora para a gente resolver as equações exponenciais. São bem básicas. Eu vou trabalhar com dois tipos, as simples e as mais complicadas. Vamos lá para mim. Aqui eu tenho 2 elevado a x. E aqui eu tenho 8. Como é que eu resolvo uma equação exponencial? Vamos lá. Geralmente, para mim resolver uma equação exponencial, a gente vai ter que pensar o seguinte. Nós vamos trabalhar com as seguintes bases, ó. Os números primos, né? 2, 3, 5. E geralmente a gente usa o 10 também como potência de 10. Nós vamos ter um exemplo desse. Então, notem, aqui o 2 já está bonitinho. O 8, ele não é um número primo, então eu vou fatorar o 8. Dá por 2, 8 por 2 dá 4, dá por 2 dá 2 e dá por 2 dá 1. Eu tenho 8, é a mesma coisa que tenho 3 números 2, 2 ao cubo. Então eu tenho 2 elevado a x, e no lugar do 8 eu vou colocar quem? 2 elevado ao cubo. Uma das características da equação exponencial, as bases são iguais, eu corto as bases e igualo os expoentes. Então, eu vou igualar os expoentes aqui em cima, x igual a 3. O conjunto de solução dessa conta, tá bom? É 3. Beleza? Bora partir para outro. Notem, as duas bases nesse aqui, elas já são um número primo. Ótimo. Então, eu vou cortar as bases e vou simplesmente resolver o expoente. 2x mais 4 igual a 10. Tá bom? Letra num lado, o número do outro. Vou passar esse 4 para o lado de lá. O 2x igual a 10. Vou pegar esse 4 de positivo, deve vir para cá negativo. 2x igual a 10 menos 4 dá 6. E aí 6, passo esse luzinho para baixo. 6 divididos por 2 são 3. Né? O nosso conjunto de solução da nossa conta vai ser 3. Ok? Fique bem claro, né? A pergunta é, qual é o número que eu tenho que levar aqui em cima nesse primeiro? Qual é o número que eu tenho que levar a x para dar 8? É 3. Qual é o número que eu tenho que colocar no lugar do x para essa igualdade ser igual? Se eu colocar 3 aqui, ó, que é o caso, ficaria 2 vezes 3 mais 4. 2 vezes 3, 6. 6 mais 4 não dá 10? Então tá certinho. Então o 3 ele é válido para essa resposta. Vamos lá, dá sequência para mim. E agora? Tem um primo desse lado, esse cara não é primo. Tá na cara que quando o cara não é primo, eu vou ter que abrir. Então eu vou abrir ele ao 32. E vou fatorar. Dá por 2, dá 16. Dá por 2, dá 8. Dá por 2, dá 4. Dá por 2, dá 2. E dá por 2, dá 1. Quantos 2 eu tenho? Tenho 5. Eu tenho 2 elevado à quinta potência. Então, no lugar do 32, eu coloco 2 elevado à quinta. E do outro lado, 2 elevado a x mais 6. Agora, nós temos o que a gente quer. As bases são iguais. Eu corto as bases e a conta fica 5 igual a x mais 6. Alguém sempre me perguntam, tenho que passar o x para o lado de lá? Não, ele já está positivo aqui. Ó.
Então, quem eu vou passar para o outro lado é o 6, ó, de positivo para negativo. Certo? E aí eu vou somar ou vou diminuir? Como são sinais diferentes, eu tiro. Vou tirar 6 menos 5, dá 1. E o sinal do maior prevalece, está aqui. X igual a menos 1. O nosso conjunto de solução é menos 1. Vamos lá, esse vídeo aqui é longo, você vai ver as partes que você quer, tá bom? Vamos lá. E aí, as bases aqui, elas não são iguais nesse exercício, mas o 5 é primo, então ele já está bonitão. Certo? E aí eu vou olhar o 125, tá na cara que eu vou ter que fatorar o 125. 125 eu vou fatorar. Por quem? Está na cara que é pelo 5, sempre é simples. Tá? Você vai fatorar sempre pela base, que está já bonitinha. No nosso caso é o 5. 125 por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Quantos 5 eu tenho? Eu tenho 3 5. Só que tem um detalhe aqui, né? Vai ficar 1 sobre 5 elevado ao cubo. E aí você fala, Maurício, não está igual. Calma, vamos deixar igual. Como é que eu faço? Eu vou aplicar uma propriedade da potência, que é qual? Quando a base, veja aqui, quando eu quero desinverter a base, que vai estar lá embaixo, eu inverto a base. Ó. Inverti a base, o único problema é que eu tenho que trocar o sinal do expoente. Pronto, arrumei. E esse 1? Esse 1 não serve para nada, ele estaria aqui embaixo. Ó. Eu inverti a base. Mas eu não preciso colocar 1 embaixo, tá bom? Então, vou tirar esse cara, mas tem um detalhe agora, que é bem legal, porque as bases agora são iguais. Se as bases são iguais, pego x igual a menos 3. Pronto, resolvi a conta. Conjunto solução, menos 3. Ok, bora para frente. Nossa, esse aqui eu vou morrer. Não vai morrer, tá? Bem, aqui eu teria de duas maneiras para fazer. Você que está me ouvindo, você podia fatorar o 16 na base 2 ou na base 4, tá bom? Como aqui a ideia é explicar para vocês, eu vou fatorar o 16, tá? O 16, se eu fatorar ele por 2, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, e dá por 2, dá 1. Eu tenho 4 números 2, então ficaria 1 elevado a 2 elevado a 4. Eu sei que daria, alguns colegas podiam, pô, não daria para trabalhar com 4, tá? Mas ele não é primo, mas tudo bem, mas poderia, tá bom? 64, vou fatorar o 64, que também, lembrando, eu falei 2, 3, 5 e 10. Então vamos lá, dá por 2, dá 32. Não é regra, né? Mas eu estou usando essa como padrão. Dá por 2, dá 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2 e dá por 2, dá 1. Se você olhar, 2, 4, 6 números 2. Beleza? Não posso esquecer do malvado do x. E agora eu vou inverter a base aqui, que nem eu fiz no exercício anterior. Inverto a base e troco o sinal do expoente. Ficou menos 4. Do lado de fora ficou o nosso amigo x8, x. E do outro lado, 2 elevado a sexta. Eu quero dar uma arrumadinha, a propriedade da potência, potência de potência, eu vou multiplicar. Eu multiplico 4 vezes x dá menos 4x. E do outro lado, 2 elevado a sexta, certo? Vou cortar as bases, que são iguais, vai ficar menos 4x igual a 6, ok? Passo o 6 para baixo, melhor, passo o 4 para baixo, desculpe, negativo, pode fazer assim, mas daria multiplicar por menos 1, eu vou fazer assim por causa do espaço. Vou simplificar 6 e 4 por 2, 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2, menos com mais dá menos, tem joguinho de sinal, 3 meios. A nossa solução desse exercício ficou menos 3 meios negativos. Bora lá. Aí apareceu 10, tá? O 10 não dá para fatorar, porque vai dar 2 e 5. Como assim? É assim, você fatora o 10,
dá por 2, dá 5 e dá por 5 dá 1. Na prática não dá para abrir ele, ele não sobra potência de uma só, ele fica mista. Então eu vou deixar o 10x aqui. Só que esse aqui também é uma potência de base 10. Eu vou colocar o 10 aqui e vou contar quantos zeros ele tem. Daqui aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 elevado a sexta. Olha que bonitinha, bases iguais. Corta as bases, fica x igual a 6. O nosso conjunto solução são 6. Ok? Beleza? Agora a gente vai partir para o outro. Vamos lá, já deu para notar que dá para trabalhar com a base 10, então vou deixá-la bonitona aqui. Ok? E aqui desse outro lado, eu vou pegar o 1 e vou fazer o mesmo esquema, né? Vou pegar o 10 e vou contar a quantidade de zero. Aqui tem 4, então vai ser 10 elevado a 4. Vamos lá, 10 elevado a 2x. E aí, o 10 vai subir para cima, que nem essa regrinha que foi aqui embaixo. Então ele sobe. O que acontece com o expoente? Troca o sinal. De mais 4 ficou para menos 4. Corto as bases, vai ficar 2x igual às bases, né? Corto as bases, agora eu vou igualar os expoentes. Por isso que a equação exponencial é uma equação do expoente, tá, pessoal? E aí, eu vou ter x igual a menos 4 dividido por 2, até ontem x 4 dividido por 2 dá 2, menos com mais dá menos 2, está aqui a resposta, tá bom? Conjunto de solução nossa é menos 2. Vamos lá, partiu dificultar um pouquinho? Esse é um tipo 2, eu considero uma equação exponencial um pouquinho mais difícil, tá bom? Vamos lá, tem vários encaminhamentos, eu vou usar um para fazer, vem comigo lá, bora! Vamos lá, aqui eu tenho 3x, vou repetir o 3x. Olha que interessante aqui, mas aqui eu tenho uma curiosidade. Aqui eu tenho 3x mais 2. Existe uma propriedade da potência que é assim, quando eu tiver multiplicação de potência de mesma base, tá vendo aqui em cima? Eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 à quinta, eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 5 dá 7. Certo? Somei. Ok? Beleza. E agora, o que significa? Significa que quando eu tenho 3x elevado ao quadrado, é questão do seguinte. Para mim fazer essa conta, fique bem claro, eu vou ter que tentar deixar a base, a nossa base pelo número primo, isolado com a variável. Por quê? Eu já explico. Então, eu tenho que ficar desse jeitão aqui, bem bonitão. Ou pode ser com 2, pode ser com 5, mas essa é a minha ideia. Então aqui, se você olhar, eu tenho 3 elevado a x, eu vou separar em duas partes, ó, vezes 3 elevado ao quadrado. Por que você fez isso? Eu fiz a mesma coisa aqui, ó, 2 mais 5 não dá 7? Então significa que eu podia abrir esse 3x mais 2 em 3x vezes 3x vezes 2. X mais 2 não daria x mais 2? Então tá certinho, mas aqui eu vou abrir também 3x e vai ter uma multiplicação de 3 a menos 1. Ok? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Separei. Tá bom? E aqui fica 31 terços. Beleza. Agora que a gente vai criar uma condição. Para mim resolver essa conta, que não tem como não resolver a condição, usar uma condição, eu vou fazer o seguinte. Essa base aqui já está bonitinha, né? Lembra? É um número primo com elevado a um expoente. Então eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Vou criar uma condição. Toda vez que eu encontrar o 3 elevado a x, eu vou colocar y, para facilitar a minha conta. Então, no lugar onde tem 3 elevado a x, eu coloco quem? Y. Ou seja, 3 elevado a x, eu coloco y. Mas, aqui não tenho 3 elevado a x, eu vou colocar y. Aqui, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 são 9. Mais, opa, toda vez que eu encontro 3 elevado a x, eu coloco y. Legal. Este cara aqui é enjoado. Por quê? O que é 3 elevado a menos 1? 3 elevado a menos 1 na realidade, ele está disfarçado. Por quê?
Eu vou colocar o número 1 aqui embaixo, vou inverter a base. Eu passo 1 para cima, 3 para baixo e troco o sinal de expoente. Então, vou inverter a base e vou trocar o sinal de expoente. Eu não vou colocar 1 porque é redundância, tá? Não vai mudar o resultado. E aqui fica 31 terços. Tá. E agora? Vamos ajeitar um pouquinho, vamos ajeitando. Vamos lá. Aqui eu tenho y, concorda? 9 vezes y dá 9y. Tá, onde você quer chegar, Maurício? Calma. E aí? Y vezes 1 terço, eu faço assim, esse com esse. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Embaixo do y não tem nada, vai ser 1. 1 vezes y, mais 1 vezes y dá y. Embaixo, 1 vezes 3 dá 3. Do outro lado, ficou 31 terços. Tá, e agora? Bem, para mim poder tirar esse 3 de baixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o MMC de todo mundo aqui. Vou colocar 1 aqui embaixo. Vou colocar 1 aqui embaixo. E agora eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar... Ó lá. Vou colocar a fração aqui tudo bonitinho. E agora eu vou colocar o denominador comum entre 1 e 3 é 3. Certo? Agora aquela regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 divididos por 1, 3. 3 vezes y, 3y. 3 divididos por 1, 3. 3 vezes 9, 27y. 3 divididos por 3 dá 1. 1 vezes y dá y. 3 divididos por 3 dá 1. 1 vezes 31, 31. Notem que os dois lados da equação, e é uma equação porque tem o sinal de igual, tem o número 3. Então eu vou cortar o 3. E agora eu vou fazer aqui, ó, que legal. Quanto que é 3y mais 27y dá 30. Mais 1 vai dar 31y. Ó, que legal. E do outro lado ficou 31. Uau! Ó, como facilitou a minha vida. Que beleza. E aí ficou 31 divididos por 31. Se eu não me engano, até ontem dava o número 1. Beleza. Encontrei o y valendo quanto? 1. Agora eu vou voltar na conta. Que conta? Não acabou? Não acabou. Meu Deus, eu volto aqui. Eu quero o valor de x, não quero? Mas só para dizer assim, eu fiz uma condição que toda vez que tivesse 3x, 3 elevado a x, dava y, certo? Só que agora o y vale 1. Então eu vou colocar no lugar desse y o número 1. Substituo. Era para isso mesmo. Substituo. 3x é igual, 3 elevado a x igual a 1. E aí nós temos uma característica interessante. Tá? 3 elevado a 1, todo número elevado a 1, dá ele mesmo, certo? Mas também todo número elevado a 0 dá 1. Para mim poder ter as bases iguais, como é que eu faço? Eu vou usar a condição da potência. Por quê? Veja, eu tenho que trabalhar com as bases iguais. Mas veja, 3 elevado a 0 dá 1. Então, no lugar do 1, eu coloco 3 elevado a 0. E agora, olha, aqui é 1 e aqui é 3 elevado a 0. Não é o mesmo valor? É. Agora, mas só que agora eu consegui a condição que eu queria, que as bases são iguais. As bases são iguais, eu corto as bases e fica o expoente x igual a 0. Ou seja, o nosso conjunto de solução dessa conta é o nosso amigão 0. Beleza? Não acredito, tudo isso pode dar 0? É isso aí. E aí, partiu para outra. Então eu já sei, mano. Então aqui eu já vou separar ele em 5x, certo? Vezes, aqui 5 elevado a 1. Tá certo que eu fiz? Certinho. Esse 25 é 5 ao quadrado. Só que eu vou ter que colocar um x da fora. Mais 2. Eu vou segurar isso aqui um pouquinho, tá, pessoal? Para vocês prestarem atenção melhor na conta. Então vai ficar 5 elevado a x. 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Aqui eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes x, 2x.
porque a potência de potência, eu conservo a base, multiplico os expoentes, 2 vezes x, depois vou aplicar distributivo aqui, 2 vezes 2 são 4. Ok? Igual a 26. O que fazemos agora, professor? Vamos lá. Agora 5x. Eu vou demorar um pouquinho para arrumar aqui, mas eu vou explicar bem detalhado, tá? 5 elevado a 1. Aqui eu tenho detalhe. Aqui eu tenho 5 elevado a 2x. Então significa que eu tenho 5 vezes x vezes 5 vezes x. Ó. X, lembrando que não é multiplicação, é x mais x dá 2x. É isso aqui. E a outra vai ficar 5 elevado a quarta. Igual a 26. Agora vamos criar aquela condição. Qual a condição? Que eu fiz no outro exercício. Ó. No outro exercício eu criei uma condição com 3 elevado a x. Nessa aqui eu vou criar uma condição com 5x. Então, como a base ela já é um número primo, 5 elevado a x, eu vou condicionar aqui. Onde tiver 5 elevado a x, eu vou colocar um y. Então, no lugar de 5 elevado a x, eu ponho um y. Vezes 5, agora eu já vou resolver, mais, no lugar do x, eu coloco quem? 5 elevado a x, o y. Então, vai ficar y vezes y vezes 5 elevado a quarta, pessoal, acreditem em mim, dá 625. É 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, 125 vezes 5, 625, igual a 26. Professor, como é que você vai sair dessa? Calma. 5 vezes y dá 5y. 5 vezes y dá 5y. Y vezes y dá y ao quadrado. Agora eu vou somar os expoentes. Tá? 625. Tá, eu já vou. Vezes 625 igual a 26. E aí? Agora a gente vai fazer assim. Vamos separar. Professor, isso aqui não é uma equação de segundo grau? É. Vamos deixar ela já bonitinha. Y ao quadrado. Mais, y ao quadrado, uma nova. 625 vezes y ao quadrado dá 625 y ao quadrado. Mais 5y. E vou trazer esse 26 para cá. De positivo ele vai ficar negativo. Meu Deus do céu, nunca fiz uma conta com A tão grande. Bem-vindos à sofrência. Caracas, professor, e como é que você vai fazer essa conta? Vamos lá, vou separar ela em 3 aqui do ladinho, para a gente poder tentar fazer. Ela é grande. Então vamos lá, primeiro eu vou calcular o delta aqui, ó, só para vocês terem a lembrança, né? B ao quadrado menos 4ac. Vou colocar minha calculadora mental aqui. Vamos lá. O B nosso aqui é o 5, então seria 5 ao quadrado. Ok, vou colocar entre parênteses. Menos 4. O A nosso, ó. O A aqui nosso é o A, o B e o C. Tá? O A nosso aqui é 625. Meu Deus, pessoal, que grande o A, isso. E o C é 26. Menos 26. Nossa senhora, eu vou morrer com essa conta. Não, você não vai morrer. Aguarde um pouco, que a vida ainda continua. Tá? Vamos lá. Delta nosso vai ser 5 vezes 5, 25. Ok. Aí eu vou pegar aqui com vocês, ó, e aí eu vou usar uma continha. Como é que eu vou fazer a conta? Da seguinte maneira. Vou pegar 4 vezes 625, 4 vezes 625 vezes 26. Dá 65 mil. Tá? 65 mil. Como eu tenho dois sinais negativos, dá positivo. E o nosso delta nosso aqui dá 65.025. Daí você fala assim, não creio, tem raiz isso? Tem. Meu Deus, sério mesmo. Então vamos lá. Vamos pegar a Bhaskara, que é menos B, mais ou menos, dividido por
raiz de delta sobre 2A, não é isso? Bora colocar aquele negócio gigante que tem aí. O menos B significa que eu quero B com sinal invertido. O B é 5 positivo, ele vem para cá 5 negativo. Tá bom? Mais ou menos, para ficar fácil aqui, tá, pessoal? Eu já vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 6.025, tá bom? Se você tirar a raiz desse dinossauro que está aqui, 65.025, e tirar a raiz dele, eu tenho raiz quadrada de 6.025, se eu não me engano, é 255. Já vou colocar aqui. Credo, professor, dá isso? Isso mesmo. Dividido por 2 vezes o A aqui, nosso, é 625. Meu Deus, professor, que conta gigante. É isso aí, segura na emoção e vamos comigo. X igual a menos 5 mais ou menos 255 dividido por quem? Vezes 2 por 625 vezes 2 dá 1.250. Meu Deus, professor. Que tamanho é essa conta, hein? É isso mesmo. Então, nós vamos ter duas contas, tá? A saber, o nosso x vai ser menos 5 mais 255 divididos por 1.250. Vamos fazer essa conta. Vai sair um resultado dessa conta, não se preocupe. E aí, menos 5, vou pegar com, menos 5, menos 5 mais 255, são sinais diferentes, e aí eu faço o quê? Eu tiro 255 menos 5, 250. 250 dividido por 1.250, eu vou cortar os zeros aqui, e vou dividir os dois por 25, que dá 25 dá, deixa eu pegar, 25 elevado a 125 é 25, 50 dá 5. Isso. Nosso primeiro resultado é 1/5 e o nosso segundo resultado é menos 5. Agora eu vou usar o sinal de menos, tá? Menos 255 dividido por 1.250. Ok? Vai ficar x igual, aqui são sinais iguais, eu somo, dá 260 dividido por 1.250. Vou cortar esses dois, tá? E aqui vai ficar menos 26 por 125. Bem, e agora a gente vai para o nosso amiguinho aqui. Vamos ver qual é o nosso conjunto de solução. Nosso conjunto de solução é 5x. Veja que o primeiro resultado vai dar para resolver. Ó. O primeiro resultado é 1/5. Eu vou colocar 1/5 aqui. Como é que eu resolvo essa conta? Eu vou jogar o 5 para o lado de cima. E ele depois, vamos lá. E ele vai vir para cima com sinal negativo. Bases iguais. O x igual a quem? A menos 1. Opa, já temos o primeiro conjunto de solução nossa, que é menos 1. E olha o detalhe. Não tem como a gente fazer 5x no conjunto dos números reais menos 26 sobre 125. Como é negativo, eu vou desconsiderar o resultado. O nosso resultado é menos 1. Beleza? Grande, gigante. Então vamos para uma outra. Tá? Quer sofrer? Vamos sofrer junto. Bora. E aqui?
Pessoal, vamos lá. Como é que eu resolvo essa conta, Maurício? 16 elevado a x menos 4x menos 2. Vamos lá. Eu vou propor o seguinte. Aqui, só no olhar, eu já estou vendo que é uma equação de quadrado. Se você olhar, 16, vocês concordam comigo que é 4 ao quadrado? Vou colocar o x ali fora. Vou tentar resolver dessa maneira. Porque já tem um cara pronto aqui. 4x menos 2 igual a 26. Tá? Então, aqui eu teria 4 elevado a 2x menos 4x menos 2 igual a 26. Eu nem vou mexer com a equação do quadrado aqui. Então, vamos lá. Como é que eu tento resolver essa conta? Bora lá, vamos pensar comigo. 4 aqui, então, vai ser 4x vezes 4x menos 4x. Vou passar esse 26 para cá, pessoal. Ó. De menos 26, de mais 26, e passa para menos 26 igual a 0. Agora eu vou fazer o seguinte. Toda vez que eu tiver um 4x, eu vou substituir por y. Eu não vou transformar em 2, tá? Então, no caso aqui vai ser um y. No lugar vezes, aqui vai ter outro y, correto? Menos 4x, aqui vai ter um y. Aqui 26 menos 2 negativo com 26 negativo, eu tenho 28 negativo. Igual a 0. Tá bom? Então, bora lá. E como é que eu faço? Aqui y vezes y ao quadrado menos y menos 28 igual a 0. Tá? E aí a gente vai tentar fazer essa conta. Tá? De que maneira que eu vou fazer essa? Aí pensem lá comigo. Tá? E aí eu vou ter que resolver pensando em alguma condição, Maurício? Não. Nós vamos lá. Então, vamos fazer por básica nessa conta e vou ver os números possíveis que eu chegaria nessa condição. Mas eu chego nessa condição? Chego. Tá? Bora lá para mim, então. Bora lá. Deixa eu só ver um pouquinho. Tem um erro meu na conta aqui que eu não percebi. Tá bom? Vou já arrumar a conta. Que é esse cara aqui. Eu não tenho 26 aqui, tá, pessoal? Eu acabei copiando errado o enunciado do exercício. Então eu vou apagar esses caras aqui. Vou só ajeitar aqui. Tá bom? Eu vou apagar. O 26 estava no exercício anterior. E eu acabei copiando, tá? Mas não dá não. Quem sabe faz ao vivo. Aqui é um 0. Então aqui é 0. Tá? Aqui é 0. Aqui é 2. Beleza? Então aqui ficaria 2. Desculpe. Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui eu posso fazer a aplicação da soma e produto, né? Então, dois números que multiplicados. Aqui eu tenho o A vale 1, o B vale menos 1, e o C vale menos 2. A regrinha é essa aqui, né? Dois números que multiplicados dá o C, no nosso caso, menos 2, e somados, eles dão o B com sinal invertido. No nosso caso, o B é o menos 1, vai ser 1. Dois números que multiplicados dá 2, está na cara, que é o 2 e 1. Certo? Mas vai ter que dar menos 2, eu vou fazer isso aqui. 2 vezes 1 dá 2 negativos. 2 menos 1 dá 1 positivo, certinho. Então, as nossas respostas, elas são as seguintes. X' igual a menos 2 e o x, duas linhas, igual a 1. Ok? Aliás, aqui é 1 positivo e aqui é 1 negativo.
Beleza, tá? É 2 e 1. Bom, os resultados são 2 e menos 1, certo? Então tá, vamos aplicar agora. Nós fizemos o conceito, condicionamos 4x igual a y, então 4x, esses valores aqui não são x, tá? São y. Tudo bem. Então 4x igual, o primeiro x aqui vale 2. Bom, será que dá para resolver essa conta? Eu acredito que dá. Por quê? 4, na realidade, é 2 ao quadrado, não é? 2 ao quadrado, e vou colocar um x lá fora, igual a 2. Agora, vou multiplicar esses dois, né? Potência de potência, multiplico, conservo a base, multiplico os expoentes. 2 vezes x dá 2x, igual a 2. Notem que o expoente desse 2 aqui, quando não tem nada, é 1. Corto as bases e fica 2x igual a 1. E aí eu faço o quê? Passo 2 para baixo, nosso conjunto solução x igual a meio. Vamos testar o menos 1? Vamos. Já fique bem claro, tá? A gente vai acabar tendo que desconsiderar os números negativos, né? Menos 1. Eu não tenho como transformar o menos 1 numa potência de base 4. Tá bom? Então aqui eu vou considerar impossível de fazer e a nossa solução vai ser considerada apenas um meio. Ok? Beleza? Bem, agora a gente vai para esse exercício, que é um gráfico, tá? Então, bora lá comigo. Bora? Vamos lá. Eu tenho um gráfico aqui que ele fala o seguinte: a função ela é assim, x igual ao gráfico abaixo, Universidade do Rio de Janeiro. Abaixo representa uma função exponencial definida por f de x igual a k/x. Então, a função é k a elevado a x. Beleza? Então tá, como é que eu vou resolver? Bem, quando a gente tem um gráfico aqui, eu vou usar as informações do gráfico, tá? Notem aqui, eu tenho esse ponto A, esse primeiro ponto nosso, ele tem a coordenada x valendo 1 e y valendo 3, certo? Beleza. Quando eu estou mexendo aqui, basicamente as nossas funções elas são aqui. Esse f de x, eu vou considerar ele como y igual a k a x. Basicamente é isso mesmo. Como eu tenho aqui x valendo 1 e y valendo 3 nesse gráfico exponencial, nessa representação do gráfico exponencial, eu vou pegar esse x que vale 1, eu vou colocar no lugar do a, do x, ó. E o 3, que é o y, eu vou colocar nele aqui. Tá bom? Então, esses dois valores eu vou jogar na nossa função. E aí, beleza. Lembrando, porque eu mostrei lá atrás, quando a gente faz um gráfico, aqui eu tenho valores de x e y na função. E sempre vai ser x e y. No nosso caso, vai ficar 3 igual a k a elevado a 1, todo número elevado a 1 dá ele mesmo. E agora, o que eu faço? Eu vou isolar o k. Então, eu vou passar o 3 para baixo, o a para baixo. Ficou k igual, ou melhor, vou colocar aqui, k igual a 3 sobre a. Beleza? O que eu faço com isso, pessoal? Calma, segura a emoção, que a gente vai explicar para você. Bora lá. Então, bem, agora eu vou usar o ponto B dessa função, que aqui é x, aqui é y. E de novo a gente vai fazer lá f de x, que no caso aqui é nosso y, né? Igual a k a x. Beleza? Quem é o nosso y? É 9,5. Ok, substituir. O nosso k, eu já sei, é 3a. 3a, ah, que legal, agora você já tem a 3a? Tem. Eu tenho o a e o x nosso aqui vale 2. Ok? Então tá, eu vou ter 9,5. E olha, aqui eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou simplificar. Se você olhar aqui, esse a ao quadrado é
A vezes A, certo? Então tem 2A. Então eu vou cortar esse A aqui com um deles. Vai sobrar 1. Então 9 meios igual a 3A. Certo? Bem, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma multiplicação cruzada. O 9 igual 2 vezes 3, 6A. É como se fosse uma regrinha de 3, tá, pessoal? Tá? Aqui embaixo tem 1, ó. 1 vezes 9 dá 9, 2 vezes 3A, 6A. Agora eu vou passar para baixo aqui o 6. Ó que legal aqui, o A nosso vai valer 9 sextos. Eu vou simplificar, os 2 por 3. Aqui o nosso A vai dar 9 por 3 dá 3. E 6 por 3 dá 2. Bem, o exercício pede para mim encontrar o valor de A e de K. O valor do K está aqui. O valor do K eu não encontrei ainda, né? Claro, calma. Por que eu não encontrei o valor do A? Porque o valor do K, eu vou colocar aqui o K nosso, ele vale 3A. Mas quanto vale A? Não vale 3 meios? Ou seja, o K igual a 3. No lugar do A, vou colocar 3 sobre 2. Da onde você tirou esse louco aí? Daqui, ó. E aí, como é que eu resolvo essa conta? Vai ficar 3. Divisão de fração, repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Ó, põe 2 aqui em cima e 3 embaixo. E aí eu faço 3 vezes 2 dá 6. E 1 vezes 3 dá 3. 6 divididos por 3. O nosso K vale 2. Ou seja, o conjunto de solução nosso vai ser o nosso A. Ele quer o A. O nosso A vale 3 meios. E o nosso K vale 2. Beleza? Beleza. Exercício gigante. Vamos lá. Agora eu quero o f de 0 e o f de 3. O f de 0 eu vou considerar assim. Agora f de 0, né, igual a... Vou pegar a função k igual a ax. Certo? Então tá bom. Então vamos lá. O nosso k a gente já sabe. O nosso k é aqui o k e aqui o a. O nosso k vale 2. Eu já vou fazer o f de 3 aqui também, ó. Tá bom? O nosso k vale KAX. Certo? O nosso k vale 2. O nosso a vale 3 meios, certo? O nosso a vale 3 meios. E o nosso x, tá vendo? Veja aqui para mim, eu vou considerar aqui. Ele quer que substitua o x por 0. Tá bom? E aí eu teria 2 vezes, todo número elevado a 0 dá 1. 2 vezes 1, 2. Nosso conjunto de solução aqui seria 2. E esse cara aqui vai ficar 2 vezes 3, multiplicação de fração, 2 vezes 3. 2 vezes 3 eu tenho... 2 vezes 3 eu tenho 6. Embaixo aqui 2 vezes 1, 2. 6 divididos por 2, 3. Nessa segunda aqui, o conjunto de solução é 3. Saí vivo! Valeu, um abraço para todos! Tchau!